Olá, Oi, Elô, tudo bem? tudo bom e você? Tudo tranquilo também. Perto aqui, deixa eu empurrar um pouquinho aqui meu tripé. Vai se ajeitando aí enquanto o Instagram notifica o pessoal. Hum, Assim o pessoal também já vai entrando. Você, tudo bem? tudo bem e você? Tudo tranquilo também. Que bom que deu certo da gente fazer. Pois é, você já foi lá no centro um dia falar sobre ansiedade. Acho que o pessoal tirou bastante proveito, né, das coisas que você trouxe pra gente. Então acho que Uhum. dá para, né, esse tema, fazia tempo que a gente já tinha conversado a respeito também, né? E acho que é uma boa oportunidade agora, até nessa pandemia, nessa quarentena, a gente falar sobre a questão do equilíbrio emocional. E esse é um assunto que eu acho que vem muito a calhar com a questão do espiritismo, porque é algo que é uma palavra que sempre surge dentro das casas espíritas, né? O equilíbrio. Ah, porque precisa ter Uhum. equilíbrio, precisa estar em equilíbrio. E eu acho que às vezes surge uma interpretação ou cada um acaba tendo um entendimento diferente do que é ter equilíbrio e às vezes acaba até se cobrando para ter esse equilíbrio. Né? E muitas Uhum. vezes não é falado o que é ter equilíbrio, né? Como é ser alguém equilibrado, né? Então eu acho que assim, uma ajuda, com a ajuda tua, eu acho que a gente pode tratar desse assunto hoje. Então, se você puder começar para nós falando a respeito de equilíbrio emocional, como o que é ter um equilíbrio, se existe uma definição para isso, o que, que você pode falar para a gente? Então, quando a gente fala sobre equilíbrio emocional, a gente também está falando sobre estabilidade emocional, né? Muitas vezes são usados ali juntos, né? Quando você procura sobre isso, às vezes é equilíbrio, às vezes é estabilidade. Eu gosto muito de usar uma analogia daquela balança, sabe? Aquela balança bem clássica, assim, que a gente vê, né? Com Uhum. dois pratos, assim. Pra gente falar sobre equilíbrio emocional, porque fica um pouquinho mais fácil de você entender, de você visualizar. E pelas coisas, assim, que eu tenho visto no consultório, por todo o trabalho que eu faço na clínica, eu fui percebendo, assim, que, bem basicamente, todo ser humano tem duas balanças, né? Tem uma balança do equilíbrio que envolve a razão e a emoção, né? Que vai ter ali esses dois pratos, digamos assim. Uhum. E vai ter uma balança de emoções, né? Que daí é o equilíbrio emocional mesmo, né? Que vai ser as emoções positivas e as negativas que a gente encontra. Uhum. Então, essas duas balanças, elas estão junto ali dentro do nosso organismo todo santo dia, né? Então, toda hora a gente está tendo que ajustar essa balança, toda hora a gente tem uma situação que vai desafiar como é que tá essa balança, né? Principalmente de Uhum. razão e emoção, né? Sim, Porque o ser humano, embora a gente fale, o ser humano é um animal racional, mas é um animal emocional também, sim. né? A gente tende, assim, ainda mais na nossa sociedade hoje em dia, eu acho que assim a razão está muito presente, assim, parece que você é cobrado a ser racional o tempo todo, Sim. né? Você não pode demonstrar que você está chorando, que você está triste. Homem, então, muito menos, né? Uhum. É aquela coisa de, não, homem tem que ser forte, tem que ser, homem não chora e tudo mais, né? Mas isso tudo acaba sendo muito prejudicial, porque a gente tem que ir mantendo em equilíbrio essa balança do razão e emoção, de uma forma assim que as duas convivam de uma forma positiva, né? Eu sempre Uhum. falo para os meus clientes no consultório assim que tudo que é demais é ruim, né? E quando a gente fala sobre essas duas balanças, também se aplica a isso, né? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre a balança da razão e da emoção. Se eu sou muito racional, e não deixo um pouco de espaço para minha emoção também transparecer de vez em quando, eu posso ser muito fria, eu posso ser muito dura com as pessoas, eu posso ser muito dura comigo também, né? Não só com os outros, mas principalmente comigo. Uhum. Então, se eu levo muito para o lado racional, tem o lado negativo também, né? Uhum. E se eu levo muito para o lado emocional, aí eu não consigo ver o lado racional um pouco da coisa. Então, eu não posso deixar nem para um extremo nem para o outro. Então, quando a gente fala sobre esse negócio de equilíbrio emocional, o maior segredo disso é não deixar a balança pender muito para um lado e nem para o outro, né? Uhum. E assim, falando para todo mundo que está vendo e também quem pode ver depois, nunca a gente vai ter a nossa balança assim.
né? Uhum. Ela nunca vai estar equilibradinha, bonitinha, do jeito que tem que ser. Não vai, porque a Uhum. gente é ser humano, é falho e tudo bem, né? Uhum. Então vão ter horas em que a nossa balança vai estar pendendo mais para um lado, vai estar pendendo mais para o outro, mas o que mais importa é que a gente consiga manter de uma forma que não seja tão destoante uma coisa da outra, né? E de que Então, forma será que a gente consegue perceber quando está tendo uma distorção ou né, tá muito diferente assim, né? Eu às vezes vejo que tem algumas pessoas que elas reagem muito, né? Elas não conseguem muitas vezes tomar uma decisão consciente, né? E acabam sempre reagindo, né, a sentimentos de outras pessoas, a comportamentos de outras pessoas. Além disso, ou se realmente isso for uma forma de identificar que algo está assim, né, fora de equilíbrio dentro de você, existem outras formas de perceber isso? essa é uma das formas que a gente tem, assim, quando a gente vê que, principalmente falando assim da nossa balança de emoções, né, emoção Uhum, positiva e negativa, se a gente vê assim que está indo muito do 8 para 80, muito rápido ou muito frequentemente, se a gente, de repente, num dia a gente está muito bem, mas no outro dia a gente está muito mal. Então, esses extremos, assim, né? Isso é um dos sinais que alguma coisa está fora do equilíbrio mesmo, né? uhum, E o que leva a gente a realmente perceber o que está acontecendo, tem vários caminhos, né? O maior deles é autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer e eu preciso saber o que que deixa, o que mexe a minha balança, né? O que traz a minha balança negativa mais para baixo, o que traz a minha balança positiva para baixo, né? O que pesa para cada ocasião. uhum, A partir do momento em que eu sei o que pesa para mim e o que não pesa, eu consigo ir meio que separando uma coisa da outra, sabe? uhum, Por exemplo, digamos que a gente se encontra numa situação assim que a gente recebeu uma notícia ruim, né? De repente, eu fui demitida, digamos assim, né? Fui demitida. Se eu tenho uma balança que está bem desequilibrada mesmo, eu vou ter uma reação muito forte, né? E eu vou ter uma reação assim de muita tristeza, de desespero, de uma possível depressão, de muita ansiedade. Então vai ser muito tudo, né? uhum, Vai ser muito extremo sempre. Agora, se eu tenho minha balança diariamente mais equilibrada, eu vou lidar de uma forma um pouquinho melhor, né? É claro que eu ainda vou sofrer, eu ainda vou ter dificuldade, eu ainda vou ficar triste, mas ele não chega a ser tanto, né, quanto uma uhum. pessoa que não está bem equilibrada. Então, quanto mais você vai se conhecendo, é melhor. E outra coisa que ajuda é a gente sempre estar aberto para as outras pessoas falarem certas coisas para nós, né? Uhum. Porque, como eu falei, a gente é falho, né? Então, a gente às vezes não vai enxergar coisas que a gente faz e que fazem mal para nós. E às vezes as outras pessoas falando, claro, de uma forma construtiva, obviamente, né? Sim. Mas se eu estou aberta às críticas construtivas das outras pessoas, daí eu consigo parar e pensar um pouquinho, nossa, mas é verdade, às vezes eu estou estressada demais, ou às vezes Uhum. eu estou emocional demais, ou às vezes eu estou racional demais, né? Então tudo isso ajuda. Eu acho que esse filtro é bastante importante, tanto no receber, né, essas críticas construtivas que a gente pode utilizar como uma maneira da gente olhar para a gente mesmo, que às vezes a gente não consegue, né? A gente fica às vezes muito Uhum, bitolado numa forma de pensar, mas que eu vejo que também por um outro lado a gente acaba às vezes levando para o lado pessoal às vezes algumas coisas, né? Às vezes a pessoa toma uhum, alguma decisão ou tem alguma rejeição com a gente coloca em xeque o nosso valor próprio, né? Quando alguém uhum, toma alguma decisão que envolve a gente, seja uma demissão no caso, né? Por exemplo, no período que a gente está passando, às vezes essa demissão tem muito a ver com a saúde da empresa e não exatamente com a capacidade de eu trabalhar ou com aquilo que eu faço, né? Se é bom ou se é ruim. Então, acho que isso também entra na condição desse equilíbrio, né? Na reação que eu tenho uhum. quando eu recebo essa notícia ruim, como você trouxe, né? Sim, e isso é super importante, assim, você conseguir separar o que é seu e o que é real e o que é do outro, né? Às vezes a gente, por exemplo, está num relacionamento e está numa discussão, né? Mas não é necessariamente uma coisa que você fez. Às vezes é um problema que o outro está tendo, que ele está muito estressado, ou está muito ansioso, ou está com os problemas dele, e Uhum. joga em cima de você.
né? Então, esse equilíbrio emocional, ele ajuda muito a você meio que separar o joio do trigo, assim, né? Uhum. Porque você consegue separar um pouquinho a crítica que vem, né? Em vez dela bater em você e entrar em você e fazer você ficar mal, quando ela bate em você, você consegue perceber, tá, mas isso é realmente fui eu que fiz alguma coisa, ou sou eu que sou Uhum. assim, ou é o outro que tá jogando uma coisa em cima de mim, Eu né? acho que E nos isso é muito relacionamentos isso importante, né? fica muito mais latente, né? Porque acaba Uhum, tendo uma ligação, um envolvimento maior. E eu acho que quando você traz essa questão, né, do que acontece dentro da outra pessoa, também tem a ver com essa questão da construção dela como um ser, né? Porque uhum. muitas vezes a gente toma aquilo como algo direcionado a nós, mas às vezes são questões mal resolvidas que estão no outro. E a gente às vezes tem essa a gente acaba trazendo essa responsabilidade para nós de tudo que acontece com o outro também, né? E uma coisa que também é importante para esse equilíbrio emocional é que uma pessoa que está equilibrada, que está estável, ela vai ter assim muito, a chance é muito mínima de ela fazer isso, de jogar no Uhum. outro também, né? Uhum. Então não é uma coisa assim que só eu tenho que lidar, né? O outro também tem que estar emocionalmente estável para ele não jogar as coisas em cima de mim. E Uhum. eu tenho que estar emocionalmente estável para eu não jogar as coisas no outro. É, Então, né? Todo mundo tinha que se conhecer e fazer terapia, principalmente. exatamente, você tirou as palavras da minha boca, né? Eu sou Autoconhecimento e suspeita para terapia. falar, né? Mas é assim, você já frequentou lá o nosso trabalho e sabe que isso é um ponto que a gente pega muito, né? O Uhum, autoconhecimento, né? é. Porque a gente percebe que muitas pessoas que vão até o centro lá buscando ajuda querem assim, resolvam o meu problema. Né? O que, que tem de errado, né, espiritualmente na minha relação, na minha parte financeira, no meu trabalho? E muitas vezes o que falta realmente é esse autoconhecimento, né? Que às vezes é, Uhum, poxa, que pensamentos eu estou tendo, que atitudes eu estou tendo, que comportamentos eu tenho, ou que leitura eu estou fazendo da vida para que essas coisas estejam acontecendo comigo, né? A menor parte dos casos, a gente precisa fazer alguma coisa na parte espiritual. O resto uhum. é a pessoa buscar e ter esse processo de autoconhecimento, né? Sim, e outra coisa que as pessoas subestimam muito. A gente tem essa mania de achar que a nossa mente é uma coisa, o nosso corpo é outra. Mas acho que eu até falei isso quando na palestra que eu dei lá. A gente é uma coisa só, né? Tá tudo interligado. Então, às vezes a gente tá num dia que a gente tá se sentindo assim muito cansada, muito para baixo, muito assim pesada. E às vezes a gente, no consultório, por exemplo, isso acontece muito, né? Uma das coisas que a gente sempre pergunta, como que você está se alimentando? Né? Você está tomando bastante água? Você está se exercitando? Como é que tá, né? Tua rotina, teu dia a dia? E às vezes a pessoa, daí que ela para e pensa, nossa, mas né, não tomei muita água, mas eu não comi muito bem essa semana. E então tá tudo ligado, né? O Uhum. nosso corpo influencia muito como a gente se sente e vice-versa. Sim. Então, quando a gente tá num momento assim que a gente não tá fazendo nenhum exercício, nem que seja 5 minutos andar pela casa, né? Ou você não está comendo bem, ou você não está tomando água, ou mesmo a questão espiritual, se você não está procurando nada. Cada coisa dessas que a gente não vai fazendo para o nosso corpo, vai virando uma bola de neve, né? Sim. Então, isso vai transparecer na nossa emoção, no nosso comportamento, como que a Uhum. gente se sente. E isso, às vezes, as pessoas subestimam muito, Uhum. né? É interessante quando você faz essa ligação entre mente e corpo, porque tanto a mente influencia o corpo, né? Se alguma coisa na nossa mente não está bem, a gente às vezes não tem, né, uma autoestima, a gente não tem a segurança, vai Uhum, influenciar no nosso corpo físico, como o contrário também. Até hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele estava fazendo uma dieta mais restritiva em função de uma uhum, dieta que ele estava lá, e ele falou que ele começou a não se sentir bem, né? E ele estava talvez numa dieta extremamente restritiva, né? Talvez sem algum uhum, acompanhamento. E ele falou que ele voltou a comer normal. E ele falou que isso também causou um efeito na sua saúde mental. Ele falou que ele começou a se sentir melhor, né? Então uhum, isso que você trouxe é bastante relevante, né? Porque uma coisa influencia na outra, né? E espiritualmente a gente sempre fala isso, né? Que a ponta é lá o corpo físico, né? Quando aparece alguma uhum. doença, né, algum problema físico, é porque isso já está se manifestando de algo que está presente na nossa mente, que está no nosso espírito, que está mal resolvido. O nosso corpo Uhum. físico é apenas um sinal, é só o efeito. E muitas vezes a gente quer tratar o efeito, né? Vai lá no espírito, lá na casa espírita, vem aqui, trata essa dor minha no braço, isso, aquilo. Mas na verdade
é muito mais profundo, né? E às vezes as pessoas Uhum. não têm ainda essa intenção, né, de buscar essa profundidade no tratamento, né? Ah, sim, é que nem acontece muito na terapia, né? A pessoa, geralmente, né, a maior parte dos casos, as pessoas procuram terapia quando elas estão muito mal, né, quando elas estão no fundo do poço. É muito difícil uma pessoa ir para terapia para se conhecer, né? Tipo, não, tá Uhum, tudo bem, mas eu quero me conhecer. Acontece, já tive casos já. Mas a grande maioria dos casos é aquelas pessoas que estão mal, que estão sofrendo, que estão com uma depressão, que estão com uma ansiedade, ou uhum, outras coisas também, né, que podem aparecer. Então, esse trabalho de autoconhecimento e equilíbrio emocional, ele é um trabalho de todo dia, desde pequenininho, né? uhum. Tem escolas, por exemplo, eu não sei como é que está aqui no Brasil, mas tem umas escolas no exterior que têm aulas de inteligência emocional, né? Inteligência emocional é isso, é você aprender a ter equilíbrio emocional, você aprender a lidar com o mundo e com as pessoas de uma forma saudável, né? Uhum. Então, se você fala com a criança sobre inteligência emocional desde que ela é pequenininha, ela muito dificilmente vai ter problema lá na frente, né? Sim. Porque ela já tá sabendo como lidar com essas coisas que acontecem. Então, ele é um exercício diário, não é fácil, né? Isso é O outra coisa que às ensino vezes não pode é, falar, Ivan. não, que isso é outra coisa que às vezes o pessoal sofre muito, né? Porque é Uhum, que nem eu falei, equilíbrio emocional, ele vai estar uhum. diferente de um dia para o outro, é normal. E é, Mas assim, e é bastante mas importante essa é. questão da inteligência emocional para as crianças, que a Uhum, gente às vezes foca muito no desenvolvimento da inteligência normal, né, vamos chamar assim, né, de uhum. números, de cálculos. Mas a gente sabe que na fase adulta a gente pode ter diversos conhecimentos, diversas coisas, mas se a gente não souber lidar com frustrações, né, se a gente não Uhum. souber ouvir o não, não adianta nada muitas vezes a gente ter tanto conhecimento assim da parte científica também, né? Sim, porque daí aí você vai estar criando adultos ansiosos, adultos depressivos, adultos que vão fazer mal a outros adultos e a outras pessoas porque não sabem Uhum. lidar com as próprias emoções, Sim. né? Então, esse caminho, assim, de autoconhecimento e tudo, ele vai exigir bastante esforço, mas é um caminho muito prazeroso, né? Porque, poxa, eu me conheço, né? Eu sei o que que me deixa feliz, o que que me deixa triste. Eu sei, se eu tô triste, eu sei o que fazer para eu não ficar tão triste, né? Uhum. Se eu tô estressada, eu sei o que fazer. Se eu tô ansiosa, eu sei o que fazer. E, poxa, nada nada compra isso, né? Essa Sim. paz que você tem de você saber o que você precisa fazer, em vez de você confiar em uma outra pessoa, ou mesmo se a gente procurar ajuda de Deus ou de alguma outra coisa externa, né? Uhum. Poxa, isso não tem o que compre isso, Não né? tem. É aquela coisa, né? Às vezes a gente permanece no mesmo lugar porque a gente tem medo de se autoconhecer e fazer uma mudança. Uhum. Mas a gente prefere permanecer naquela dor que a gente tem hoje por medo de enfrentar a dor do autoconhecimento, da transformação, né? E voltando a Sim. essa questão do equilíbrio emocional, dentro da casa espírita, às vezes as pessoas que não conhecem o espiritismo acham que todas as pessoas que estão lá são totalmente bem resolvidas, que Uhum. não tem problemas e estão num Bom, se patamar fosse, né? acima, né? Mas a gente sabe que não. E por um outro lado, às vezes a pessoa também tem aquela interpretação de que, peraí, eu sou espírita agora, eu preciso encontrar o meu equilíbrio. E às Uhum. vezes não se permitem nem ter emoções boas, né? Vamos assim, extravasar por esse lado, como também não se permitem ter emoções negativas. Né? Então, eu queria saber, assim, se, no ponto de vista da psicologia, como isso é olhado, né? A pessoa que acaba não se permitindo nem vivenciar emoções positivas nem emoções negativas, porque começam a pensar assim, peraí, eu não posso me divertir, eu não posso fazer festa, ou não posso fazer isso porque é errado, né? E da mesma forma, não, peraí, eu não posso sentir raiva, não posso ficar triste, eu não posso ter ciúme, porque também isso é errado. Né? Como que na Uhum. visão da psicologia, uma pessoa que começa a pensar assim, o que pode acontecer com ela, assim? Aquilo que a gente comentou de que o ser humano, né, é um animal não só racional, mas emocional também, né? Entra nisso, principalmente. A gente tem que entender, assim, que todas as emoções são válidas, né? A raiva é válida, a tristeza é válida, a ansiedade, a depressão, tudo isso, né? Mas qual que é a grande diferença de eu saber lidar com elas de uma forma positiva?
é você ter uma relação com elas, assim, de perceber o que que elas são, tá? Por exemplo, eu tô com raiva, né? Em vez de eu simplesmente ignorar e engolir seco e tentar, né, seguir com a minha vida e fingir que aquilo não existe, eu preciso reconhecer que ela existe, né? E procurar pensar, tá, eu tô com raiva. Por que que eu tô com raiva? Da onde que isso veio, né? O que que aconteceu que eu tô com essa raiva? E o mais importante, o que que eu faço com essa raiva, né? E sempre uma saída saudável, né? Porque principalmente na raiva tem pessoas que vão lá e vão se cortar, vão beber, vão usar uma droga, alguma coisa assim que não vai ser saudável para elas, né? Pode dar um alívio assim momentâneo, mas não vai resolver, né? O problema ainda vai estar lá depois. Então Uhum. a saída saudável é você aprender a lidar com aquilo, né? Então toda emoção, principalmente negativa, ela vai trazer alguma forma de aprendizado, né? Uhum. E eu entendo muito que é muito difícil você perceber isso quando você tá tendo aquela emoção, né? Tipo, poxa, se eu tô com raiva, se eu tô com depressão, eu não consigo ver uma coisa positiva daquilo na hora, né? Eu não consigo ver o aprendizado que aquilo vai me trazer, mas eu consigo se eu tiver esse equilíbrio emocional, Sim. né? Porque daí eu consigo respirar fundo e pensar todas essas coisas de onde que veio, o que que eu tenho que fazer e tudo isso, e eu ao arrumar essa saída saudável. Então, da raiva, por exemplo. Tá, qual que seria uma saída saudável? Falar com a pessoa que me deixou com raiva sobre o que aconteceu, de uma forma assim equilibrada, respeitosa, né? Ou, sei lá, eu vou bater num negócio de boxe, né? É uma Cada forma um vai encontrar a sua saudável. maneira. Cada um vai ter um jeito. E isso é super importante também quando a gente fala sobre isso. Muitas vezes a gente, principalmente hoje em dia, a gente procura no Google como lidar com o equilíbrio emocional. Vai ter aquela, blá, 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 aquela lista gigantesca de coisas, né? Mas às vezes aquela lista de coisas que tá lá funcionam para quem escreveu, né? E não funcionam para mim. Isso eu falo muito no consultório também. Cada pessoa vai ter um jeito diferente de lidar com as emoções, principalmente as negativas, que são as que mais afetam a gente, né? Então, nossa, eu já tive cliente que desenhava quando estava com raiva, já tive cliente que fazia uma música, já tive gente que pegava um caderno e ficava riscando com a caneta para não se cortar. Já tive de tudo tipo de gente. Então, cada um tem uma saída, né? Sendo uma saída saudável, ela é válida, hein? E ela é importante. E também aceitar essas emoções positivas que nem você falou. As emoções positivas também fazem parte do aprendizado, né? Principalmente de autoconhecimento, para eu saber o que que me deixa feliz, o que que me faz dar risada, o que que me faz me sentir tranquila, né? O que que faz bem para mim, e ver o que, que realmente aquilo vai agregar para você. E se vai agregar, né? Uhum. Que também é a mesma coisa das emoções negativas. Às vezes uma pessoa vai lá, por exemplo, para academia, né? Que acontece muito. O influencer digital lá que vai todo santo dia para academia e tá super feliz. Ótimo, é o que funciona para ele, né? Não necessariamente funciona para mim e tudo bem, né? Entender que, assim como coisas que fazem mal para mim podem não fazer mal para o outro, também coisas que fazem bem para mim podem não fazer bem para o outro. Então, entender isso, sabe? Que cada um tem a sua particularidade, entender que cada um tem a sua forma única de lidar com as coisas, né? E é isso que o autoconhecimento traz. O autoconhecimento é importante nesse sentido, porque, como você trouxe a questão dos influencers, a gente sabe que muitas pessoas querem trazer receitas prontas de felicidade, de sucesso, de relacionamento, e a gente sabe que não funciona assim, né? Então, às Uhum. vezes, a gente também, em busca disso, acaba também se distanciando daquilo que nós realmente somos, né? Daquilo que funciona para nós. Então, o processo de fazer as coisas funcionarem é justamente olhar para dentro, né? Não olhar para fora e buscar isso no exterior. E voltando ao assunto, né, das emoções negativas, eu acho que muitas pessoas, às vezes, acabam varrendo essas emoções para baixo do tapete, né? E a gente percebe que, muitas vezes, dentro da casa espírita, muitas pessoas chegam, às vezes, com doenças autoimunes ou até doenças mais graves, que são Uhum. justamente reflexo disso, né? A falta do enfrentamento, né, daquela emoção negativa. Como você colocou aqui, né? Eu sinto raiva.
né? Mas raiva, peraí, de uma situação que eu enfrentei com uma pessoa, então peraí, eu vou lá e vou conversar com essa pessoa. Mas não, a pessoa, Uhum. não, eu vou ficar quieto aqui porque eu sou espírita, eu não posso brigar, né? Então, às vezes vai chegar num ponto que uma pequena faísca vai explodir tudo aquilo que a pessoa foi colocando para baixo do tapete, né? Então, eu Sim. acho que é importante as pessoas terem essa noção de que elas precisam resolver, elas precisam comunicar, elas precisam enfrentar, né? Uhum. Não, e isso assim, de engolir, internalizar, tudo isso faz muito mal, né? Faz mal emocionalmente, fisicamente. Eu até acho que eu comentei na palestra que eu dei para vocês, de como que a ansiedade traz muitas questões físicas, né, para o nosso organismo. Uhum, Então, a pessoa começa ali com uma azia, de repente vira uma gastrite, pode virar uma úlcera, né? Até câncer a gente começou a perceber que existem casos também disso, da pessoa ter essa dificuldade, assim, de externalizar as coisas, né? uhum, A própria fibromialgia, que também é bem conhecida por ser psicossomática, né? Então, é justamente uma coisa da minha mente que afeta o meu corpo. Então, a gente tem que entender de como que isso tudo funciona e como que isso tudo afeta a gente, né? uhum, Porque realmente, assim, o maior impulso das pessoas é engolir, né? Engolir seco, ai, não vou falar, ai, deixa quieto, não vou fazer nada, né? E tudo bem, tem coisas que a gente consegue deixar passar, né? Tudo bem, sem problema nenhum. uhum, Mas tem coisas, assim, que se você vai engolindo, assim, com muita frequência, ou as coisas que você está engolindo são muito pesadas para você lidar, aí é um problema, né? uhum, Aí pode te trazer mais problemas do que se você falar o que está na tua cabeça, uhum. né? E Eu é acho que aquela coisa pode assim falar. que eu sempre comento com os meus clientes também que passam por essas situações assim de como falar, né, as coisas. Eu sempre comento assim com eles que tudo tem formas de se falar, né? Uma coisa é, por exemplo, digamos que a gente tem uma discussão, né? Uma coisa é eu chegar para você e falar, pô, Paulo, não acredito que você falou aquilo para mim na frente de todo mundo, como é que você faz isso comigo, sabe? Com essa assim, esse comportamento e essa fala assim que seja negativa, que seja, né, de muita discussão, de muita raiva. E outra coisa é eu respirar fundo e falar, Paulo, sabe aquele dia que você me falou aquilo para mim? Eu não gostei, não me senti muito confortável. Será que você podia não fazer mais? Eu não gostei, sabe? Então, existe uma grande diferença. Se você mudar o tom de voz, se você mudar as palavras que você usa, você consegue falar a mesma coisa que você queria falar, mas de uma forma diferente. E muitas vezes de uma forma que vai trazer muito mais resultado, Sim, né? sem dúvida. Do que se você chegar nesse enfrentamento, assim. E das duas, e tanto uma quanto a outra, você conseguiu falar o que você queria falar. E Uhum. não ficou internalizando e engolindo. Eu acho que muitas vezes, né, a situação chega nesse ponto e também a pessoa já foi guardando aquilo por muito tempo, né? Então, Uhum, às vezes, ela acaba estourando realmente e falando de uma forma que não vai também gerar a solução para aquilo que está acontecendo, né? Então, eu vejo que, né, você trouxe uma das formas de lidar, né, com as emoções negativas. Queria que você falasse mais sobre isso, se existem outras formas, né, de como lidar com a tristeza, com a raiva. E também que você falasse um pouco, assim, que eu percebo que muitas vezes as pessoas, quando estão, né, vivenciando ou enfrentando emoções negativas, o que pode acontecer caso, às vezes, a pessoa busque conversar com outras pessoas que também estão, vamos dizer assim, têm uma visão distorcida da situação, né, que pode uhum, fazer com que aumente, né, aquilo que a pessoa está sentindo, né? A gente vê muitas vezes, né, a pessoa vai conversar às vezes com um amigo mais próximo, alguém que às vezes tem até o mesmo ponto de vista da situação. Então é sempre interessante que às vezes algumas pessoas vêm procurar a gente no centro e tal, a gente acaba conversando, mas muitas vezes a gente encaminha para pessoas que tenham conhecimento de como auxiliar as pessoas, porque não, senão a gente pode estar até falando algumas coisas que podem até estar piorando a situação, né? Então, como que uhum. você vê isso, assim, essa questão, né, de com quem conversar, com quem buscar ajuda? Essa é uma questão bem importante, assim, porque no mundo ideal a gente sempre conversaria com pessoas, né, que são da mesma opinião da gente, do mesmo pensamento da gente, do mesmo tudo, né? Passa a mão na Mas minha não é. cabeça, né? Seja meu aliado, É, né? Que a gente sempre busca. sim, e isso é principalmente complicado quando a gente tá errado, né? Porque vão ter situações que a gente vai falar para um amigo, por exemplo, e a gente tá errado.
E às vezes esse nosso amigo pode falar, não, você podia ter agido de outra forma, né? Ou talvez podia ter falado de outra forma, e daí a gente fica, não, como assim? Né? Você tem que concordar comigo, você tem que falar, você tem, exatamente, você tem que passar a mão na minha cabeça. Mas não é sempre assim. Mas enfim, é muito importante primeiro, assim, a gente conhecer um pouco da personalidade das pessoas que a gente anda e com quem a gente quer pedir conselho, pedir ajuda, para realmente ver se vai ser a mesma frequência que a gente quer, né? E também, como eu falei antes, está aberto para críticas construtivas, né? Que nem nesse caso, se eu tô errada e o meu amigo fala que eu tô errada, eu tenho que estar aberta para escutar isso, né? Eu não posso me fechar e pensar, não, eu só vou aceitar as opiniões que vierem que são iguais à minha. Não, né? Porque daí eu não cresço, eu não Sim. tenho crescimento nenhum, eu não me desenvolvo e não evoluo. Então, é importante você ter essas duas coisas, sabe? Você perceber se realmente vale a pena eu trocar essa experiência com essa pessoa e também estar aberto para o que vier, Uhum. né? Porque realmente vão ter vezes que às vezes a gente acha que a gente confia numa pessoa, mas vai conversar e não era aquilo que a gente queria, né? Ou às vezes a pessoa pode até sair falando mal da gente porque a gente tá sentindo daquele jeito, né? Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente troca essa experiência, com quem a gente conversa. É claro que Uhum. eu estou suspeita de novo para falar, mas é por isso que a gente fala de procurar um profissional, né? Uhum. Porque a gente não, a gente, psicólogo, a gente não vai ter esse julgamento, tem? Você pode falar assim a coisa mais cabulosa para mim, a mais cabeluda possível. Eu não vou julgar você, né? Eu vou aceitar aquilo que você está falando e trocar essa experiência com você, trocar essa ideia com você. Uhum. Mas se a pessoa não pode procurar um profissional e tiver que ser um amigo, tiver que ser um familiar, ou alguém do centro, ou alguém de outro lugar que ela confie, que seja sempre uma pessoa que ela confie bastante, Uhum. né? E que ela acredite que realmente vai mais ajudar do que fazer mal. Uhum. E mesmo Eu, assim, digamos que por exemplo, digamos que eu super confio num amigo, eu acho que ele realmente vai me escutar, vai me ajudar, e eu vou conversar com ele, e não é o que eu achava que ia ser, né? Não é o que eu uhum. esperava que ia ser. Esse filtro que a gente comentou antes tem que entrar em ação aí, né? Uhum. De eu escutar o que a pessoa me falar e filtrar. Tá, mas ele me deu tal conselho porque ele tá passando numa situação parecida, ou já passou por uma situação parecida, né? Ou ele tá me falando isso realmente para me ajudar, né? Porque às vezes realmente as pessoas, que nem a gente comentou, às vezes a pessoa tá ansiosa, tá estressada com os próprios problemas dela, e ela vai meio que jogar na gente que não tem nada a Uhum. ver com a situação, O que eu tenho né? aprendido, né, na terapia e no convívio, na conversa muitas vezes com vocês, psicólogos, é justamente essa característica que você trouxe, né? O não julgamento. Né? Porque Uhum, geralmente quando uma pessoa vem trazer alguma situação que ela está passando, a primeira coisa que você fez já é tomar um lado, né? Geralmente o lado da pessoa que trouxe o problema para você, e você já quer trazer também uma solução. Né? Então a gente uhum, percebe que, né, quando a gente vai conversar com alguém que é profissional, ela além de não ter o julgamento, ela também vai tentar entender como a outra pessoa pensa a respeito do assunto e que recursos ela tem para tomar decisões, né? Não é justamente uhum, o que muitas pessoas buscam na casa espírita, que é, eu estou com um determinado problema, o que, que eu faço? Né? De que forma eu resolvo? Né? Então, a parte da terapia é o desenvolver recursos para que a pessoa resolva por si própria, né? Que é mais ou menos uhum. aquilo que a gente busca fazer dentro do nosso trabalho lá no Centro Espírita, mas a gente sabe que também nem todas as pessoas são assim, que de alguma Sim. forma também às vezes elas buscam até fora, né, de centros espíritas federados, pessoas que vamos receber aqui um determinado espírito aqui e eu vou dizer para você que você deve fazer ou até Uhum, mesmo muitas vezes, né, fazer trabalhos ou coisas assim que a gente sabe que não tem o efeito desejado, mas que na verdade, né, essa característica do bom ouvinte é o não julgamento e, né, e muitas vezes a pessoa precisa só do desabafo, né, não é mais nada, né, uhum. porque além disso, né. Às vezes as pessoas até ficam bravas com a gente no consultório, né? Que elas chegam e perguntam: o que que eu faço? Me mostra para onde que eu tenho que ir. Eu não posso mostrar para você, porque é você que tem que decidir, né? É você que tem que decidir, porque você que vai enfrentar as consequências, não sou eu.
né? Uhum. Então elas ficam bravas com a gente, mas me diga o que eu tenho que fazer. Eu falo, não posso, meu bem, não posso. Eu tenho que mostrar para você o que você, né, como que você pode decidir. Posso te Sim. ajudar a decidir, mas não posso te mostrar e falar, vai por lá. Porque às vezes Uhum. eu posso estar errada também, Sim. né? E daí vai fazer mal para você. Então, esse negócio do autoconhecimento, a gente bate muito nessa tecla, mas, gente, ele é a base de tudo, né? Uhum. É a base para você decidir para qual caminho que você vai na tua vida, é a base Uhum. para você trabalhar esse equilíbrio emocional, é a base para melhores relacionamentos, para você se gostar mais, porque a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Então, se eu me conheço e eu sei o que que me move e o que eu não gosto e o que que eu gosto, eu não sou tão dura comigo mesma, né? Eu me Uhum. perdoo um pouco mais por ter falhado às vezes e eu me gosto mais mesmo, Sim. né? Como se fosse uma amiga, Eu acho que né? também dentro dessa questão do equilíbrio emocional, às vezes as pessoas, né, colocam como similar o controle, né, o controle das Uhum. emoções, né, ou não demonstrar, ou não deixar que transparecer que eu estou triste, que eu estou com raiva, né? Você Uhum. acha que existe alguma conexão entre ser equilibrado emocionalmente e ter controle sobre as emoções, ou você acha que não? Sim, existe, né? Geralmente quem é equilibrado emocionalmente é mais controlado emocionalmente. Uhum, Mas a gente tem que pensar o seguinte: o controle emocional não tem que ser o foco, né? O foco é o equilíbrio emocional. O controle emocional ele vem como consequência, uhum, hein? Então, muitas vezes a pessoa se foca muito no controle emocional e daí ela pende a balança dela muito pro racional, né? uhum, Então é aquela pessoa que vai ficando fria, que vai ficando mais distante dos outros. Ela faz isso de uma forma assim mais, é, como é que eu posso dizer? automático assim, né? Automatizado. É, isso. Então ela se força muito a fazer isso. Mas o equilíbrio emocional dela não vai ser positivo, não vai ser bom, né? Porque ela está se Uhum, controlando emocionalmente. Muito pelo contrário, né? uhum, Geralmente o controle emocional, o que a pessoa faz é engolir tudo. Não é uhum, que ela está controlando, ela está engolindo. Ela sim. está engolindo, ela está negando, ela está escondendo dela mesma e das outras pessoas o que está acontecendo. Uhum, Então, esse controle, ele é muito assim, supérfluo, né? uhum, Superficial. Porque não significa que ela está equilibrada, não significa que ela está bem, né? Muito menos uhum, significa que ela está bem. Então, o que ela tem que se focar é o equilíbrio emocional mesmo, né? uhum, Porque daí vai entrar tudo isso que a gente comentou. A partir do momento em que ela é equilibrada emocionalmente, ela consegue fazer tudo isso de separar o que, né, é dela e dos outros, o que tranquiliza ela se ela tá num momento de estar mais ansiosa, de estar nervosa, de estar estressada. Isso sim é um bom controle emocional, uhum. né? Não você engolir e fingir que não existe. Eu acho que nesse mesmo patamar entre tentar controlar as emoções também está na a questão da pessoa levar as coisas muito a sério também, né? Eu acho, né? Que eu percebo que muitas pessoas que começam a frequentar o espiritismo acreditam que devem ser sérios, que não podem brincar, que deixam aquela leveza de lado. Eu acho que também isso acaba contribuindo para o não equilíbrio emocional também, né? Geralmente as pessoas assim que ficam muito focadas no controle emocional, elas praticamente viram um robô, assim, né? Uhum, Elas não se permitem sentir nada, nem emoções positivas e nem emoções negativas. Mas é que nem a gente comentou, as emoções negativas e as positivas também, elas trazem evolução, né? Então, se eu tô me focando muito nesse controle emocional e eu tô muito rígida nisso, qual que é o crescimento que eu tenho com isso? uhum, Né? Como que eu aprendo com o meu sentimento de raiva? Como que eu aprendo com o sentimento de felicidade que eu tive numa certa situação, né? Como que eu cresço com isso? Eu não cresço. uhum. Então, não é isso que tem que ser o determinante da vida da pessoa, né? Sim. Não é o controle emocional. Muitas vezes, e isso também é um bom motivo para a pessoa que está nesse lugar, né?
procurar terapia é que é bom porque esse controle emocional, essa fixação com o controle emocional, geralmente vem de outro lugar, né? Vem de Uhum. uma criação, vem de discursos do tipo, homem não pode chorar, né? Ou, ai, você é muito emocional, ai, você é muito chorona, você é muito sensível, você é muito isso, você é muito aquilo. Então, se a pessoa começa a se conhecer, principalmente indo para terapia, que ela começa meio que cutucar, né, certas Uhum. coisas que estavam embaixo do tapete, ela começa a entender que essa fixação toda não é necessariamente dela. É uma coisa que ela carregou, mas não é dela, né? E daí ela consegue se livrar disso, Sim. né? Eu acho que é tudo um somatório, né, daquilo que nós vivenciamos na nossa infância. E eu acho que a Uhum, gente também precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente interpreta das religiões também, que muitas vezes uhum, vem reforçar esse sentimento nosso de controle, de fixação, de busca da perfeição também, que é algo que eu acho que uhum, às vezes é muito prejudicial nas pessoas, né, que não se permitem se arriscar, não se permitem errar, né? Então acho que a gente precisa ter muito cuidado e a terapia é bom nisso, que a gente vai encontrar esse autoconhecimento para também diferenciar aquilo que é meu e aquilo que não é meu, né? Aquilo que eu peguei de outras pessoas também, né? uhum. Não, infelizmente, né, tem várias coisas que vão agregando para isso, né, essa cobrança do controle emocional, né? É trabalho, é religião, é a própria família, é um status que a pessoa tem que ter, né? Eu falo por exemplo, nós psicólogos mesmo, né? Se a gente tá sentado num lugar chorando, o que que as pessoas vão falar? Ah, mas você é psicóloga, você não pode chorar. Você não pode estar triste. Como assim? Você é psicóloga, você tem que estar, né? Uhum, Equilibradíssima. Mas não é assim que funciona. Eu sou um ser humano. Eu sou psicóloga, mas sou ser humano. Então, tem muita coisa que vai agregando, assim, principalmente os papéis que a gente tem na sociedade, né? Mas você é mãe, você não pode surtar de vez em quando, né? Ah, mas você é esposa, você não pode fazer isso. Ah, mas você é fulano, você não pode fazer isso. Então, esse discurso de você não pode fazer isso, ele vai sendo um peso nessa nossa balança, uhum, né? E é por isso que é importante você saber separar esse negócio do que é meu e o que é do outro, né? Porque esse discurso, por exemplo, de você não pode fazer isso, não veio de mim, veio do outro. Então, ele é um peso que outra pessoa colocou na minha balança. Só que a balança é minha, eu não posso deixar outras pessoas colocarem peso na minha balança, uhum, né? Eu controlo a minha balança. Então, isso que é super importante desse caminho do autoconhecimento do equilíbrio emocional. Assim uhum, eu sei separar quais os pesos que eu tenho ali que valem a pena ficar ali, né? Que são meus, que eu uhum, coloquei, eu preciso lidar, e quais que são os pesos que outras pessoas botaram, né? uhum. E me livrar deles, porque eu não tenho nada a ver com eles, É né? interessante quando você fala assim, né, de colocar em pesos na nossa balança. É muito interessante que a sociedade em si faz muito isso, né? E a gente acaba Uhum. aceitando. Ah, peraí, que a sociedade diz que deve ser as coisas assim e eu acabo me cobrando para fazer as coisas Uhum, como eu imagino que as pessoas esperam de mim, né? Então, acho interessante a gente ter esse olhar também de que nós somos humanos, né? Somos suscetíveis a erro, não estamos aqui para buscar a perfeição nessa encarnação, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas parece que procuram isso, né? Serem uhum, perfeitos, né? Tipo, eu não posso cometer nenhum erro, né? E às vezes acaba tendo uma vida extremamente pesada e difícil porque justamente se cobram tanto, né? Então, acho que é interessante as pessoas conseguirem se olhar dessa maneira um pouco mais leve, assim, de que todos nós somos seres humanos e espíritos imperfeitos, até mesmo para aqueles que acham que não, mas todos nós somos. Estamos aqui para aprender, né? sim. Eu sempre comento assim que a gente tem que ser o nosso melhor amigo, né? Uhum, Que muitas vezes a gente fala coisas para nós mesmos que eu nunca falaria, né? Para minha melhor amiga, para o meu melhor amigo. A gente tem muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou burra, eu sou inútil, eu sou isso, sou aquilo, sabe? Eu sou uma fracassada, eu não consigo fazer nada, enfim, todos esses uhum, discursos. E às vezes, quando a pessoa está muito com esse discurso, eu pergunto assim: se a tua melhor amiga ou teu melhor amigo
viesse para você e falasse tudo isso que você está falando para você mesmo, o que que você ia falar? Você ia falar, não, é verdade, você é um inútil mesmo. Claro que não, né? Muito pelo contrário, a pessoa ia falar, não, você é inteligente, você sabe fazer isso, isso, isso. Você tem tal emprego, você tem tal coisa, você engraçado, enfim, né? Ia lá e Uhum. super motivar a pessoa. Então, por que que a gente não faz isso para nós, né? Por que que Sim. eu não falo essas coisas para mim? Uhum. Então, aí a pessoa para e pensa, né? Tipo, nossa, realmente, por que que, né? Por que que eu tô Sim. falando tudo isso pra mim? Eu passo o dia inteiro comigo mesma, né? Todo mundo passa o dia inteiro consigo mesmo. Então, por que que eu vou colocar tanto peso nas minhas costas? Por que que eu vou falar tanta coisa negativa pra uma pessoa que eu tô ali o tempo inteiro, Uhum. né? Então, a gente tem que se cuidar e ser melhor com a gente mesmo. A gente é muito duro Sim. com a gente, né? Elo, eu trouxe, né, várias questões para a gente conversar. Não sei se antes de nós encerrarmos você queria trazer alguma coisa ou falar alguma coisa que eu não comentei, que eu não perguntei, que você queria compartilhar com o pessoal, Não, acho que não. Acho que a gente conseguiu cobrir tudo que que eu estava tinha pensado proposto. também para. Uhum. É, aham. Tranquilo. Então, a Elo, para quem não conhece, ela é psicóloga, ela é minha amiga também. Várias vezes eu troco ideia com ela. Ela já foi lá no centro também, as portas estão abertas para ela. Então, quem quiser conversar mais com ela, procura ela no direct ou me pergunta, eu passo o contato dela também. Acho que ela está à disposição, assim como eu também estou, para quem quiser tirar alguma dúvida daquilo que nós conversamos aqui. E fica aberto esse espaço aqui também, Lu, para quando você quiser trazer mais algum tema para a gente conversar aqui com o pessoal, tá bom? Ah, beleza. Muito obrigada pelo convite de novo. Adoro poder falar sobre essas coisas, ajudar as pessoas um pouquinho. Ainda mais agora Sim. com essa pandemia toda, né? Que Nossa, tem tanta coisa ajuda pro é o que lado para mais tem. fora da gente que, meu Deus do céu, né? Com certeza. Mas Mas então obrigada é mesmo. isso. Obrigado, Elô, pela participação. Obrigado por quem nos assistiu aí ao vivo e para quem vai assistir depois Obrigada. também. Vai ficar no IGTV aí. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até.